Olá, amigos. Bem-vindos aqui ao canal Pensamento Cristão. Espero que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje nós vamos ver um trecho muito interessante do Evangelho segundo São Mateus, um trecho do capítulo 14, versículos 22 a 36, em que se descreve um momento em que Jesus e Pedro caminharam sobre as águas. Eu vou ler primeiro o trecho, como eu sempre faço, e depois vou fazer um comentário. Então vamos começar pelo versículo 22. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão e, chegando à noite, estava lá sozinho. O barco, porém, já no meio do mar, era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu do barco e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Então aqueles que estavam no barco prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E, terminada a travessia, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe, então, todos os doentes, rogando-lhe que, ao menos, deixasse tocar na orla da sua veste. E todos aqueles que a tocaram foram curados. Esse é o trecho que eu gostaria de comentar. São muitos aspectos, relevantes que nós podemos comentar. Em princípio, eu queria frisar que um ateu, ao ouvir este relato, ele talvez ficasse surpreso ou ficasse incrédulo e dissesse: não é possível suspender as leis da natureza para fazer uma pessoa andar sobre a água. E eu respondo: sim, é possível suspender as leis da natureza. Para Deus, é possível suspender as leis da natureza para fazer uma pessoa andar sobre as águas. Ou, por exemplo, para fazer o curso do desenvolvimento de uma doença ser modificado, ou quaisquer outras leis da natureza, sejam leis da física ou da química, ou da biologia, ou da astronomia. O Senhor Deus Todo-Poderoso pode perfeitamente suspender quaisquer leis da natureza, com facilidade, porque nós podemos afirmar com segurança: Deus, não existe nada que seja difícil, não existe nada impossível e também não existe nada que seja difícil para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, essa é a primeira coisa que tem que ser frisada, Não há nada nem impossível e nem difícil para Deus. Agora, outro aspecto que também aparece nessa passagem que nós lemos: para que a graça seja alcançada, é preciso que haja fé, e é preciso que haja fé forte. Vejam que
o apóstolo Pedro chegou a andar sobre as águas. E aí, em um determinado momento, ele começou a ter medo. O vento, né, pode ter ficado mais forte, ele começou a sentir a força do vento e teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Ora, o medo é uma força contrária ao amor. O medo é uma força contrária à fé cristã. No momento em que ele deixou o medo entrar no coração, a fé dele se enfraqueceu. Mas Jesus foi lá e o salvou e o repreendeu. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Que palavra interessante. É preciso ter fé. Como eu comentei em outros vídeos, no começo da caminhada, alguns dos apóstolos e dos discípulos fraquejavam na fé, tinham uma fé fraca, tropeçavam, mas ao longo da caminhada a fé deles foi se tornando cada vez mais forte. Depois que o Senhor Jesus partiu e desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre muitos outros discípulos e cristãos, então a fé deles foi muito fortalecida, eles fizeram milagres maravilhosos sem fraquejar na fé, né? Então esse é o segundo aspecto que eu queria frisar. E na parte final da passagem que nós lemos, vejam o poder majestoso do Senhor Jesus. Bastava que as pessoas tocassem na orla da veste dele para que elas fossem curadas. E muitos ali foram curados. O relato diz que chamaram e trouxeram todos os doentes para que pudessem tocar na orla da veste de nosso Senhor Jesus Cristo, para que fossem curados, e todos foram curados. E eu afirmo aqui, eles foram curados porque tocaram na veste do Senhor Jesus com fé. Eles todos tocaram com fé e com fé receberam a bênção. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, lembre-se que quando você orar pedindo uma graça, ore com fé. A graça, o favor de Deus, a bênção de Jesus Cristo, ele vem, mas é preciso orar com fé. E muitas vezes é preciso orar também com perseverança. A oração com fé e perseverança traz o milagre desejado. É essa mensagem que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe o vídeo aí com um amigo, com uma amiga, com um irmão em Jesus Cristo e seguimos juntos. Deus os abençoe, tudo de bom. É isso aí. Por hoje é isso aí.